A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Números capítulos 17 ao 19 e Evangelho de Marcos capítulo 6, versículos 30 ao 56. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, também de compartilhar e deixar o seu like. E que Deus lhe abençoe. Números, capítulo 17. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Capítulo 18. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar,
e no que estiver dentro do véu, isso administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás, todo varão o comerá. Santidade será para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, as comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca ou primogênito de ovelha ou primogênito de cabra não resgatarás. Santos são, o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a carne deles será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque o dízimo dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote.
De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. A água da separação, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te traga uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o teu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo, mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou os ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que for morto ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo, ao terceiro e 7º dia, espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar a tua alma do meio da congregação, será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde.
e tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 56. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.